se você tem dúvida de qual cor de luz deve ser usado na sua casa, entre branco ou amarelo, hoje eu vou te ajudar a decidir. Olá, eu sou a Calícia Bose, seja muito bem-vinda ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cor da iluminação. Será que eu devo usar luz branca? Será que eu devo usar luz amarela? Qual ilumina mais? Em qual ambiente eu uso cada cor dessas de iluminação? Calma que eu vou te explicar tudinho, com muitos detalhes e exemplos no vídeo de hoje. E pra gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Esse vídeo vai ser recheado de conceitos, nomes estranhos e coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é importante para que vocês entendam o ponto que eu vou chegar ao final da explicação, tudo bem? Antes de começar a dar a minha opinião, a explicar sobre os tipos de lâmpada, iluminação branca, amarela, enfim, a gente precisa entender um pouquinho lá atrás como eram feitas as iluminações das nossas casas. Então, antigamente, antes de existir, por exemplo, a iluminação LED, que é essa lâmpada aqui, nós tínhamos iluminações feitas com lâmpadas incandescentes, que era algo bem parecido com isso daqui, e lâmpadas fluorescentes, que eram aquelas branquinhas que tinham uns tubinhos assim que com certeza vocês já viram por aí. Por que eu estou explicando isso? As lâmpadas incandescentes, na época, emitiam apenas luz amarela. E elas tinham uma fama, com toda razão, de iluminarem muito mal os ambientes. Então, aquele lugar que tinha uma lâmpada incandescente de noite, você não enxergava quase nada, ela não iluminava bem. Enquanto que as lâmpadas fluorescentes, eu não tenho um exemplo aqui na minha mão para mostrar, mas vocês vão estar vendo aí na tela qual é a lâmpada fluorescente, ela emitia apenas luz branca. E ela tinha mais fluxo luminoso, já vou explicar o que é isso, mas ela iluminava melhor os ambientes. Logo, nós crescemos inculcados no nosso cérebro que lâmpadas amarelas não iluminam bem e lâmpadas brancas iluminam super bem. Então a gente traz esses conceitos para o dia de hoje e tem essa impressão de que luz amarela não ilumina bem, enquanto que a luz branca ilumina de verdade. Porém, hoje nós temos uma tecnologia completamente diferente e muito mais avançada, que são as lâmpadas ou as iluminações feitas com LED. Essa tecnologia do LED acabou com essa diferença entre luz branca e luz amarela. Por quê? O que a tecnologia LED fez? Ela trouxe a temperatura de cor para a gente escolher a cor que a gente quer ter de iluminação na nossa casa, porém, ambas as cores iluminam exatamente iguais. Ou seja, se você tiver uma luz amarela e ela for de LED na sua casa, provavelmente a lâmpada exatamente igual na cor branca vai iluminar do mesmo jeito. Não terá diferença na qualidade da luz que você está vendo, que faz você enxergar, que faz vocês me enxergarem agora. E por que eu quis começar com essa história? Porque vocês vão ver que ao longo do vídeo eu vou explicar sobre outros fatores técnicos da iluminação, mas sempre a minha opinião é que a luz amarela ela é muito mais aconchegante para os seres humanos, e eu vou explicar o porquê para vocês já já. Só que eu sei que muitas pessoas vão rebater esse argumento dizendo que não gostam da iluminação amarela porque parece que ela não ilumina. Só que eu já quis trazer o conceito técnico para vocês de que hoje, na tecnologia LED, essa diferença entre quanto aquela lâmpada ilumina não tem nada a ver com a cor da luz. Até aí entendemos bem? Certo? Agora que vocês já entenderam a diferença entre incandescente, fluorescente e tecnologia LED, vamos entender um pouquinho o que é a temperatura de cor.
temperatura de cor, basicamente, é o que define se aquela iluminação será da cor amarela ou da cor branca ou até neutro. Na verdade, a iluminação, essa cor, ela é definida em kelvins, que é uma unidade de medida de temperatura, como se fosse graus Celsius, por exemplo. Porém, é kelvins para iluminação. E quanto? Agora eu vou bugar a cabeça de vocês, mas calma que vai fazer sentido, eu prometo. Quanto maior o número de kelvins da luz, ou seja, quanto mais quente essa luz for, mais branca será a emissão dessa luz. Quanto mais fria a temperatura em kelvins, ou seja, quando o númerozinho lá de kelvins for menor, mais fria será essa luz e mais amarelada. E eu sei que isso buga o cérebro, porque a gente está acostumado a chamar a luz amarela de quente e a luz branca de fria. Mas é somente uma questão física da coisa, tá? Por exemplo, a chama lá do seu fogão. Você tem um fogão de gás, por exemplo, que emite chamas para esquentar a panela. A chama do fogão, ela começa lá na base dela, branca, azulada até, muito azul, e a pontinha dela fica laranja. Isso significa que lá na base da sua chama, onde ela tá azul ou branca, aquela parte é mais quente se você tocar do que a parte alaranjada. Essa é a relação entre luz quente e luz branca, falando de forma técnica, em kelvins. Porém, comumente, a gente costuma dizer que a iluminação amarela é mais quente, por ela trazer esse quentinho para a alma, vamos dizer assim, e a luz branca mais rígida e é mais fria, tá bom? Só entendam essa diferença do fator técnico para o comumente utilizado para a cor. Mas então a gente tem essa temperatura de cor. Quanto maior o número, mais branco será essa luz. Quanto menor o número da temperatura de cor, mais alaranjado, mais amarelado será a sua luz. E eu trouxe uma caixinha aqui, dessa lâmpada de LED aqui, inclusive, que eu posso mostrar isso para vocês nesse exemplo. Então, a gente tem aqui, ó, escrito que ela é branco frio. Então, para vocês verem que até as marcas utilizam essa questão comum que a gente chama o branco de frio e o laranja de quente. E ela tá escrito aqui 6.500 kelvins, K, que é a marca de kelvins que nós usamos. Então, 6.500 já é uma lâmpada extremamente branca. Essa daqui, por exemplo, ela tem 2.700 Kelvin, que é inclusive a mesma que nós temos no pendente aqui em cima da minha cabeça, que eu vou acender só para vocês identificarem a cor que o vídeo vai ficar, como ele vai ficar amarelo. Olha só. Ficou extremamente amarelado porque eu tenho 8 lâmpadas em cima da minha cabeça de 2.700 kelvins, que são essas daqui. Perceberam essa diferença? Então, assim, iluminou bastante. Vocês viram que deu até uma estourada, muito provavelmente, no vídeo, por conta dessa iluminação, mas ela é bem alaranjada, tá? A nossa fita de LED, que nós temos aqui atrás, por exemplo, ela já é 3.000 kelvins. Então, ela é um pouco menos alaranjada do que o pendente. Ela é mais pro amarelo. Nossas iluminações de softbox pro vídeo, essa daqui de cima da minha cabeça, ela está num tom neutro. Nem branco demais, nem amarelo demais. Que é o tom de 4.000 kelvins, que é ali o intervalo, o meio entre o super amarelo e o super branco. Então isso é a temperatura de cor. Agora, quando você for lá escolher as suas luminárias, escolher as lâmpadas da sua casa, você já sabe ler essa informação na caixa, entender o que é 6.500, 4.000, 3.000, 2.700K. E essa informação vai estar bem grande escrito na caixa para vocês. Bom, isso que nós falamos foi o fator temperatura de cor, que é a intensidade do branco ou do amarelo que essa luz terá no seu ambiente. Porém, nada tem a ver a temperatura da cor com o fluxo luminoso. O que é o fluxo luminoso? E esse é um dos mais importantes fatores de todos. O fluxo luminoso é, de fato,
o fator que vai dizer o quanto aquela lâmpada ou aquela luminária iluminam de fato. Ou seja, eu preciso estar num escritório que tenha bastante luz para eu conseguir trabalhar concentrada, estudar, enfim. Então você precisa procurar uma lâmpada que tenha um fluxo luminoso com um valor alto, porque significa que ela vai emitir mais luz para o ambiente e não uma lâmpada apenas branca. Tá? Tem muita gente que pega a lâmpada branca dizendo que vai iluminar mais o ambiente e chega lá, não ilumina nada, porque o fluxo luminoso daquela lâmpada é baixo. Exemplo disso, essa caixinha que nós temos dessa lâmpada de LED aqui. O fluxo luminoso dessa lâmpada é 810 lumens, tá? Isso tá me dizendo que ela ilumina 810 lumens. Calícia, o que eu faço com essa informação? Você provavelmente não vai fazer muita coisa com ela. Você só vai conseguir identificar se ela ilumina um pouco mais ou um pouco menos. Porém, nós, arquitetos, light designers principalmente, utilizam essa informação dos lumens que vem escrito na caixa ou na especificação de cada luminária, de cada lâmpada, para a gente fazer o cálculo luminotécnico do ambiente. E a gente, no cálculo luminotécnico, chega à conclusão, por exemplo, que esse escritório aqui da Bose Bento, ele precisa de 3.000 lumens para ser bem iluminado. Nem muito iluminado e nem pouco iluminado. O ideal são 3.000 lumens, por exemplo. Se eu escolher apenas 3 lâmpadas como essa, de 810 lumens, nós teremos apenas 2.400 lumens no ambiente. Como lá no meu cálculo luminotécnico eu descobri, eu não vou ensinar isso aqui, não adianta. Eu descobri que eu preciso de 3.000 lumens para esse escritório, eu preciso adicionar mais uma lâmpada dessa para eu chegar no meu mínimo ideal, que era 3.000. Logo, com 4 lâmpadas dessa daqui, eu vou ter um ambiente sendo iluminado com 3.200 kelvins. Ficou claro isso? Eu vou repetir, vai ficar repetitivo esse vídeo, mas é cheio de informação importante. Lá no meu cálculo luminotécnico, eu descobri que esse escritório precisa de cerca de 3.000 lumens para se considerar bem iluminado. Eu escolhi, para ser usado no meu escritório, lâmpadas como essa daqui, a qual iluminam 810 lumens, está aqui escrito na caixa, por lâmpada. Para eu atingir o valor de 3.000 lumens, que é o que eu preciso no meu escritório, eu teria que usar 4 lâmpadas dessa daqui para chegar no ideal para o meu escritório. Entenderam mais ou menos essa relação? Se eu quiser usar uma lâmpada amarela, é a mesma coisa. Essa daqui, vamos supor que ela, por ser uma lâmpada incandescente, na verdade essa aqui já é LED, mas ela imita uma incandescente, tá? Vamos supor que essa incandescente ela ilumina muito menos, então ela ilumina cerca de 200 lumens por lâmpada, muito menos, enquanto essa daqui é 800, essa vai para 200. Mas eu quero o meu escritório inteiro iluminado com essa lâmpada aqui. Quantas lâmpadas dessa eu vou precisar usar para chegar no meu ideal? Então eu divido 3.000 lumens, que é o total do escritório, por 200, que temos... Vou fazer que eu não sou obrigada. 15. 3.000 lumens dividido por 200 lumens, que é o que essa lâmpada emite, isso eu tô supondo, tá, gente? Eu não sei a informação dessa daqui. Eu teria 15 lâmpadas. Então, eu teria que usar, para iluminar o meu escritório completo, 15 lâmpadas como essa daqui, para se ter uma iluminação adequada, enquanto que eu precisaria usar apenas 4 lâmpadas dessa daqui, para ter uma iluminação legal no escritório. E essa lâmpada, eu estou usando 4 dessa daqui, que é branca, mas existe essa mesma lâmpada com essa mesma tecnologia LED, porém amarela, sendo 3.000 kelvins, mas que ilumina os mesmos 810 lumens. Logo, se eu quiser que o meu escritório seja iluminado com luz amarela, eu apenas compraria uma lâmpada como essa, com 810 lumens, na cor 3.000 kelvins. E eu usaria as mesmas 4
lâmpadas amarelas. Entendeu como a temperatura de cor não tem hoje em dia mais nada a ver com o fluxo luminoso, que é quanto aquela lâmpada ilumina? Isso ficou claro para vocês? Espero que sim. Aí você fala, Calícia, eu só quero iluminar o meu quarto ali, que eu tô sentindo que tá meio escurinho, eu não vou contratar um cálculo luminotécnico para isso agora, eu não vou fazer um projeto de iluminação para o meu quarto. Eu só queria, de fato, melhorar a iluminação dele. O que eu preciso procurar? Eu vou aconselhar você a sempre usar a iluminação amarela dentro de casa, e daqui a pouco eu explico o porquê, mas basicamente, se você tá sentindo que o seu quarto está escuro, eu te aconselho a procurar lâmpadas ou luminárias que tenham um fluxo luminoso maior. Exemplo, um plafond bem tradicional de 30 por 30, aqueles plafons com LED integrado, seja de embutir ou sobrepor, eles costumam ter por volta de 1.800 lumens de emissão de luz ali. Não sei se é assim que se fala, se eu posso estar errada nessa palavra que eu usei. Mas eles têm por volta de 1.800 lumens. Mais do que o dobro do que essa lâmpada comunzinha aqui. Então, às vezes, hoje você tem um quarto iluminado com uma lâmpada dessa e você faz a troca dessa daqui por um plafond de 30 por 30 de 1.800 lumens, com certeza você já vai ter o seu quarto muito mais iluminado. Agora, é só um que precisa? Só um plafond de LED que você precisa? Só de uma lâmpada? Aí eu não sei, porque existe um cálculo baseado no tamanho do seu quarto, nas cores que você utiliza no quarto e em vários outros fatores que influenciam a luz. Mas só de você trocar uma lâmpada de 800 lumens por um plafond de 1.800, com certeza você já vai ter uma iluminação muito melhor no seu quarto. Ainda temos um outro fator presente, principalmente na tecnologia LED, que é o IRC da lâmpada. O que significa isso? Índice de reprodução de cor, IRC. Esse índice, ele geralmente é medido em porcentagem, 70%, 80%, 90%, 97%. Agora, você nunca vai encontrar uma iluminação artificial que tenha o IRC de 100%, porque a única luz no mundo que tem um IRC de 100% é a luz do sol, e essa até hoje o ser humano não conseguiu reproduzir com perfeição em uma iluminação artificial. Então, o máximo que eu já vi numa iluminação artificial, se eu não me engano, foram 98% de IRC. O que esse índice quer dizer? O que eu preciso saber sobre ele? Onde eu preciso usar esse IRC na minha casa? Índice de reprodução de cor é o fator que vai dizer o quão real aquela iluminação artificial reproduz as cores do nosso ambiente, da nossa casa, da onde a gente está. Então, o que me faz ver esse tom de madeira dessa cor, assim, com alguns veios um pouquinho marrom mais escuro, outro mais claro, o dourado? É o índice de reprodução de cor. Existem lâmpadas que o índice de reprodução de cor delas é muito ruim e que elas conseguem fazer com que a gente veja algo que é vermelho, na verdade, laranja. Ou algo que era para ser um verde musgo, a gente acaba enxergando preto. Enfim, distorce as cores das coisas. Isso, em certo grau, é ruim, dependendo do ambiente. Em outros ambientes, a gente não tem problema distorcer tanto essa cor. Eu não preciso ver as cores tão reais assim. E eu vou dar exemplos disso. Vou cozinhar uma carne, um bife de picanha delicioso. Desculpem aí, veganos, mas eu adoro. Um bife de picanha maravilhoso. Vou lá pegar meu bife do freezer, botar na mesa, ligo a iluminação aqui embaixo do meu armário, que ilumina diretamente a bancada da minha cozinha, e eu começo a olhar para aquele bife, vejo que ele está maravilhoso, vermelhinho, bonitinho. Corto, preparo, cozinho, faço, asso, enfim, faço o que for, sirvo para as pessoas. Todo mundo passa mal. Resulta que aquele bife estava estragado. E ele apresentava sinais de estar estragado, ele apresentava fungos, coisinhas que a gente deveria ter visto. Porém, a luz, como não estava reproduzindo bem a cor verde, por exemplo, que é a cor do fungo ali da carne,
A luz disfarçou aqueles fungos e quando eu olhei para a carne eu achei que ela estava saudável. O contrário também pode acontecer. Às vezes a luz ressalta cores esverdeadas. Eu olho para a carne e por mais saudável que ela esteja, eu estou enxergando algo esquisito e eu prefiro jogar aquela comida que estava saudável no lixo por medo de estar estragado. Isso é onde o índice de reprodução de cor pode te atrapalhar. Ou então nós mulheres, vamos lá nos maquiar no nosso espelho do banheiro. E aí a gente liga a nossa luz atrás do nosso espelho, maravilhoso, um projeto incrível. Foi você que pensou, ficou incrível. Você botou a luz de LED, mara. Você começa a se maquiar e aí você passa o blush. Você olha no espelho e fala, nossa, acho que eu passei muito pouco blush. Não tá aparecendo direito, vou passar mais um pouco. E passa mais um pouco de blush. Ainda assim acha que tá muito fraquinho. Nossa, esse blush que eu comprei aqui não é tão bom, né? Ele não é pigmentado. Vou passar mais um pouco. E passa mais um pouco. Quando você sai à luz do sol para ir trabalhar e se olha no espelhinho do carro, sabe aquela, deixa eu retocar meu batom. Quando você abre o espelhinho do carro, você está parecendo uma palhaça com 2 chineladas na cara. Um blush de cá e um blush de cá. Por que isso aconteceu? Porque a luz do seu banheiro não reproduz bem as cores avermelhadas. E aí ela tende a esconder esse tipo de tonalidade ou não reproduzir a cor vermelha. E você no espelho do banheiro, como não estava enxergando a cor vermelha, estava achando que o seu blush estava fraquinho. No final, você saiu com um blush muito forte. Isso é culpa da reprodução de cor, do índice de reprodução de cor da sua lâmpada. Agora, você tá lá uma luz geral da sua casa, que só vai iluminar o ambiente de forma geral, não é uma luz específica para cozinhar, específica para trabalhar, específica para se maquiar, para fazer barba. Essa luz de fato precisa ter um índice de reprodução de cor tão alto assim? As chances são que não, que na verdade você só precisa de um bom fluxo luminoso para que o ambiente seja iluminado como um todo. Mas como não é uma iluminação específica de trabalho, é provável que o índice de reprodução de cor não precise ser alto. Então você vai usar esse índice, na verdade, para aqueles locais que você precisa ter, de fato, uma boa reprodução de cor. Eu trabalho com projeto, eu pego as minhas amostras aqui, boto ali na minha mesa de trabalho, que tem uma fitinha de LED em cima, e eu quero ver a cor do MDF, eu quero ver a cor da madeira, o tom certo, se aquilo vai combinar ou não. Se eu não tiver um bom índice de reprodução de cor, eu posso especificar uma madeira que na minha luz ruim está aparecendo uma madeira mais alaranjada e quando eu boto na casa do cliente ela fica cinza. Acontece, a madeira tem umas madeiras em tons mais acinzentados, mais alaranjados, mais escuros, mais claros, e isso vai fazer diferença. Então eu preciso de uma iluminação de atenção que tenha um bom índice de reprodução de cor. Já o meu teto não precisa. Eu não preciso enxergar todas as cores com perfeição numa iluminação geral. Então é isso que você vai ver no índice de reprodução de cor. Tudo bem? Essa lâmpada, por exemplo, como é que eu vejo isso, Calícia? Essa caixinha que eu trouxe de exemplo para vocês está escrito aqui, ó, IRC 80. Significa que ela tem 80% de reprodução da cor. O que eu já considero baixo. 70 e 80 eu já considero baixo. Quando eu quero um bom índice de reprodução de cor, eu vou de 90 para cima, tá? O melhor de todos é o 98, 97, como eu falei para vocês. 90 já é bem aceitável para um bom índice de reprodução de cor. 80, para mim, é uma lâmpada de uso geral que a gente não espera que reproduza as cores tão bem assim. E por último, eu quero te explicar o porquê que eu e quase todos os arquitetos do mundo recomendam que na sua casa você use a iluminação amarela. O que acontece? Nós temos uma coisa no nosso organismo, um funcionamento que se chama ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, ele é responsável por fazer o nosso corpo entender quando é hora de descansar e quando é hora de estar 100% atento, focado, desperto, tá? E esse ciclo tem tudo a ver com a luz.
Antigamente, lá na época das cavernas, quando não se existia energia, não existia luz, o ser humano, ele acordava assim que o sol nascia, 4, 5, 6 da manhã, e ele ia dormir, ele entrava na sua caverna para ir dormir e descansar assim que o sol se punha, 6, 7 da noite. Até porque, naquela época, obviamente, era perigoso você estar na selva à noite, porque você não enxergava e você poderia ser atacado ali por um animal selvagem. Então, até para se proteger, ele entrava na sua caverna assim que o sol se punha e ele descansava até o dia seguinte, quando ele nascia novamente. Isso criou o ciclo circadiano do ser humano. Então, o nosso corpo, ele entende que quando o sol nasce, nós temos que acordar, e quando ele se põe, nós temos que nos preparar para dormir. O que a luz artificial tem a ver com isso? Se você olhar para o sol no momento que o sol está nascendo ou se pondo, você vai ver que a luz do sol é muito parecida com essa daqui. Ela é bem alaranjada, amarelada, forma um pôr do sol maravilhoso que a gente tira foto, posta nas redes sociais. É lindo. Mas você já viu qual é a cor da luz do sol meio-dia? Ela é muito mais parecida com isso daqui. Meio-dia a gente não consegue olhar para a luz do sol, porque ela é muito quente. Lembra daquela relação? Ela está com a temperatura muito alta, o que a faz ficar mais esbranquiçada. E o que isso tem a ver? Quando o nosso corpo, ele enxerga uma luz amarelada, alaranjada, ele olha para aquilo e pensa, o sol está ou nascendo ou se pondo, geralmente se pondo. O sol está se pondo, então é hora do corpo se preparar para descansar. Eu vou começar a baixar a minha energia, a desligar um pouquinho o meu cérebro, os pensamentos, para a gente entrar num estado de relaxamento para ir dormir. Se dentro da minha casa, 8 horas da noite, eu ligo essa iluminação, sabe o que o seu olho vai dizer para o seu cérebro, que vai dizer para o seu corpo? Filho, são meio-dia, tá louco? Levanta, vamos trabalhar, vamos pra academia, vamos fazer alguma coisa. Não é hora de dormir, não é hora de descansar não. Meio-dia, vamos, tem que agir. Então, quando você olha demais para uma iluminação extremamente branca à noite na sua casa, o seu corpo tende a te deixar mais alerta. E com isso, pode até causar problemas para dormir. Eu não estou dizendo que só de você trocar a luz branca por amarela você vai acabar com a sua insônia, mas com certeza, com absoluta certeza, vai ajudar muitas pessoas que hoje têm problema para dormir. Por isso que muitos especialistas pedem pra gente não ficar no celular antes de dormir, assistir televisão, porque essas duas luzes do celular, da televisão, dos aparelhos eletrônicos, elas são luzes brancas e elas causam exatamente esse efeito que eu simulei agora com a luz branca aqui pra vocês. Ela te faz ficar desperto, você não consegue descansar, relaxar o seu corpo, porque o seu cérebro entende que tá na hora de sair para caçar, lá do Homem das Cavernas, lembra? Então ele te acorda, ele não te faz descansar. Então, por essa questão biológica do nosso corpo, a iluminação amarela é muito mais adequada para nossa casa. Afinal, qual é o horário do dia que nós acendemos as luzes? À noite. Porque durante o dia eu estou supondo que você tem janelas suficientes para iluminar a sua casa com a iluminação natural, a iluminação do sol. Ai, Calícia, mas eu tenho o meu home office, que eu passo o dia todo, eu preciso que seja bem iluminado. Olha, de forma técnica, home office, escritórios no geral, eles podem sim usar a iluminação branca, porque de fato ela vai dar esse sentimento de alerta, esse despertar do corpo, te fazer ficar um pouco mais concentrado muitas vezes, tá? Então sim, você pode usar a iluminação amarela. Porém, se o seu ambiente for muito bem iluminado
naturalmente pelo sol. Por exemplo, o nosso escritório aqui, ele é super bem iluminado. Além de uma janela grande de vidro, a nossa porta de entrada do escritório também é de vidro. Então existem duas entradas de iluminação natural no escritório muito grandes, a qual a gente não tem a necessidade de ligar as luzes. Mas justamente por ele ser tão bem iluminado e para certas atividades a gente entender que eu preciso acender a luz para ter mais fluxo luminoso naquele ambiente, eu escolhi todas as luzes do nosso escritório sendo amarelas. Por quê? Porque eu já tenho a iluminação branca com o maior IRC do mundo entrando pela janela. Então aquilo já me faz ficar alerta. E quando eu quero trabalhar ou muito cedo, não sei se vocês sabem, mas eu começo a trabalhar aqui no escritório 5 horas da manhã, que é um horário muito tranquilo para mim, muito calmo, que eu gosto, que é antes do sol nascer. Eu ligo uma iluminaçãozinha amarela leve. Por quê? Porque vai acordando o meu corpo aos poucos. Ele entende que aquela iluminação de manhã cedo, ela é o nascer do sol. E de fato o sol começa a nascer junto com a iluminação amarela do escritório. E aí o meu corpo vai acordando e eu trabalho assim de forma super gostosa, de verdade. E à noite, quando eu preciso ficar trabalhando até mais tarde, eu ligo todas as luzes que são amarelas e ao mesmo tempo que eu tenho um excelente fluxo luminoso na minha sala, então ela é muito bem iluminada, a luz amarela ainda se indica para o meu corpo: olha, Calícia, tudo bem, tá super iluminado, mas vai acalmando aí, porque daqui a pouco você vai dormir. E, gente, é batata. Eu bato na minha cama pra dormir, não dá 5 minutos. Eu estou num sono profundo. O Vitor morre de raiva de mim, porque ele quer assistir um filme, eu vejo os primeiros 5 minutos. Ele quer assistir uma série, não dá tempo. A gente bate e dorme. A iluminação, eu vou dizer que é a única responsável por isso? Não. Mas ela, com certeza, tem um papel fundamental. Então eu te expliquei aqui de forma técnica o porquê que nós, arquitetos, muitas vezes consideramos usar apenas a iluminação amarela na sua casa. No seu escritório você pode até misturar, ter brancas e amarelas, não tem problema. Mas é um fator realmente biológico. Sem contar que a iluminação amarela, ela é com certeza muito mais aconchegante e acolhedora do que a iluminação branca. E geralmente essas duas características são fatores fundamentais dentro da nossa casa. Quando a gente está em casa, a gente quer se sentir acolhido e aconchegante. Então, a iluminação amarela, além de toda a decoração, ela contribui para esses dois fatores. Eu sei, foi um vídeo longo, cheio de conceitos, de explicações técnicas, mas eu sei que essa escolha da cor da luz é uma dor que incomoda muitas pessoas. Muita gente não sabe realmente o que escolher, ou é preso nas ideias do passado por conta da lâmpada incandescente, ou não acredita no arquiteto, ou o arquiteto que a pessoa contratou não sabe explicar como eu expliquei aqui para vocês, tintim por tintim, sobre iluminação. Mas eu espero que com esse vídeo você tenha entendido todos esses conceitos e sobre eles tomar uma decisão de qual é a melhor iluminação para sua casa. Me conta aqui nos comentários se agora você vai continuar usando luz branca ou se você vai trocar por uma luz amarela. Comenta aqui que eu quero saber. E se ainda ficou alguma dúvida, não esquece que pode deixar aqui que a gente responde para vocês também. Muito obrigada a todos por terem assistido. Se você quiser um projeto exclusivo, personalizado, onde nós vamos planejar inclusive a sua iluminação e fazer esse cálculo luminotécnico para você, entra aqui no link que está na descrição e solicitar o seu orçamento. Eu vou ficar muito feliz de fazer parte dessa história que eu vou contar para você. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais!